Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre o Código de Processo Penal e hoje nós falaremos sobre uma espécie de prisão provisória denominada de prisão preventiva. Daí o nosso tópico da prisão preventiva. Na aula passada nós falamos sobre a prisão em flagrante, lembra disso? Não se confunde prisão em flagrante com prisão preventiva, porque a prisão em flagrante ocorre quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado naquela situação de flagrância, com objetos, instrumentos, papéis, que façam a presumir ser ele o autor do fato. A prisão preventiva, que é uma prisão provisória, cuidado, ó. Muitos já perguntaram para mim, Marciano, qual a diferença da preventiva para a provisória? Senhores, não tem diferença. É a mesma coisa. É que se chama o seguinte, ó, só para você ter uma ideia, para nunca mais esquecer, quando se fala em prisão provisória, você está falando da seguinte prisão no Código de Processo Penal Militar: a prisão em flagrante, a prisão preventiva. Tá certo? Tanto a prisão em flagrante quanto a prisão preventiva é uma prisão provisória. Quer indicar o seguinte, que toda prisão que ocorre antes de uma sentença final é sentença com trânsito em julgado, toda prisão que ocorre daqui para trás é chamada de provisória. Se a prisão ocorre depois de findado o processo, ou seja, terminou o recurso, terminou a fase recursal, entra na fase da execução da pena. Aqui não é mais réu, aqui é executando. Isto é uma prisão definitiva, é uma prisão pena. Ora, se a prisão ocorreu depois da sentença condenatória, é uma prisão pena, uma prisão definitiva. Se a prisão ocorrer antes da sentença condenatória, seja na fase do IPM, ou seja na fase do processo, esta prisão recebe o nome de provisória, prisão cautelar, provisória, prisão cautelar ou prisão processual. Então daí vem, professor, a prisão preventiva é uma prisão provisória? É. Professor, a prisão em flagrante é uma prisão provisória? É. Professor, a prisão pena é uma prisão provisória? Não é, porque aí já não tem nada de provisória, porque você tem trânsito em julgado, não tem nada de provisório, já é definitivo, tá bom? Então a prisão preventiva, ela é uma espécie de prisão provisória, esse é o nosso assunto de hoje, cuidado com isso, prisão preventiva. Então, conceito da prisão preventiva: é a prisão decretada pelo juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, ou representação do encarregado do IPM, em qualquer fase do IPM ou do processo. O que é então a prisão preventiva? É aquela prisão provisória que precisa de ordem judicial, porque só pode ter prisão preventiva se tiver uma ordem do juiz. É o que difere da prisão em flagrante. É o que difere daquela prisão administrativa lá no inquérito policial, onde o próprio encarregado pode decretar lá no inquérito policial, e a autoridade militar prorrogar. Lembra disso? Muito bem. A prisão preventiva precisa de ordem judicial, decretada pelo juiz militar ou pelo Conselho de Justiça. De ofício, o que é prisão preventiva decretada de ofício? De ofício significa dizer o seguinte, que você que está me assistindo, imagina que você seja um juiz. Você é o juiz auditor, você é o juiz militar. Juiz auditor na União, juiz militar no âmbito estadual. E você se depara com um processo ou com um inquérito policial em que o Marciano é o investigado. Você verifica ali que eu procurei uma testemunha e ameacei a testemunha. Você, opa, para aí, ó. Ué, o réu ou o investigado está ameaçando a testemunha, então ele está atrapalhando a condução do processo. Diga-se, ele está atrapalhando a instrução criminal. Mas o Ministério Público não pediu prisão para você, juiz. O
encarregado do IPM não pediu prisão para você. Juiz, você pode decretar a prisão preventiva do investigado ou do processado? Se não teve pedido ou do encarregado ou do Ministério Público, pode. Quando o juiz faz isso, ele está decretando por conta própria. Isto tem um nome no CPPM, chama-se de ofício. De ofício é quando o juiz, então, decreta a prisão por conta própria, sem ninguém pedir a ele. Digo quem é esse ninguém, sem o encarregado do IPM pedir, ou o Ministério Público pedir, o juiz pegou e, por livre e espontânea vontade, decretou a prisão de alguém. Isto é decretar de ofício. É a prisão decretada pelo juiz de ofício, diga-se, por conta própria, ou mediante requerimento do Ministério Público. O que é isso? Essa é a hipótese em que agora o promotor de justiça pede a prisão ao juiz e o juiz decreta. Não é que o promotor está decretando, porque o promotor não pode decretar prisão preventiva, o Ministério Público não pode decretar prisão preventiva. Quem está decretando a prisão preventiva é o juiz, mas foi precedido, antes do decreto veio um pedido do Ministério Público, uma solicitação. Tá certo? Mediante requerimento do Ministério Público ou representação do encarregado do IPM. Você, por exemplo, imagina o seguinte, que eu estou respondendo o IPM, o encarregado é um tenente-coronel. O tenente-coronel, encarregado do IPM, solicita ao juiz, esta solicitação recebe um nome, representação. Tá? Representa significa solicitar, requerer. O encarregado, então, requer a prisão preventiva do investigado ou do processado e o juiz acata ou não está obrigado a acatar, tá bom? Então, cuidado, pessoal. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício? Pode. A prisão preventiva pode ser decretada mediante requerimento? Sim. Quem requer? Ou o Ministério Público ou o encarregado do IPM. E a vítima, professor? A vítima não pode requerer, por exemplo, imagina que eu sou um policial militar e eu pratico uma extorsão contra alguém. Eu pratico um crime de concussão e exijo vantagem indevida. A vítima da concussão, a vítima da corrupção passiva ou concussão, não pode pedir a minha prisão? Não. O CPPM não aceitou, não previu a possibilidade, não prevê a possibilidade da vítima, tá? Pedir a prisão do militar, pedir a prisão do investigado, do processado. Lá no CPP comum, por exemplo, se eu roubar você pode pedir a minha prisão, você como assistente da acusação pode. Esta possibilidade não existe no processo penal militar. Quem pode pedir prisão preventiva? Duas pessoas: Ministério Público e a autoridade policial, a autoridade militar, no caso, encarregada do IPM. É a prisão decretada pelo juiz, de ofício, por conta própria, ou mediante requerimento do Ministério Público, ou representação do encarregado do IPM. Né? Em qualquer fase do inquérito ou do processo. O que é isso, professor? É possível prisão preventiva tanto durante o inquérito policial militar e também é possível a prisão preventiva durante a ação penal. A ação penal é onde o sujeito vira réu. A ação penal, onde já se tem processo. Durante o inquérito não tem processo, tem apenas investigações. Tem apenas procedimento administrativo meramente investigatório. Agora, durante o processo, né, o sujeito já vira réu. É possível a prisão preventiva, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase da persecução penal. Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta, letra A. O Código de Processo Penal admite a prisão preventiva apenas na fase da ação penal. Falso. Em qualquer fase, ou do IPM, ou do processo. Letra B. É possível a prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz somente na fase do processo
Falso. O juiz, no CPPM, pode decretar prisão preventiva de ofício, tanto no IPM quanto no processo. Na justiça comum, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício quando existir apenas inquérito policial. No CPPM, imagina o seguinte, que eu estou respondendo só a inquérito policial. No CPPM, num crime militar. Não tem processo ainda. Pode o juiz decretar a minha prisão preventiva sem pedido do Ministério Público, sem pedido do delegado? No CPPM pode. Se fosse num crime comum, já não podia. Então é possível a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da persecução penal, tanto na fase do IPM quanto na fase do processo. Senhores e senhoras, então, este é o conceito de prisão preventiva. Professor, resume para mim o que eu tenho que guardar aí. Você tem que guardar a seguinte situação. Primeiro, prisão preventiva precisa de ordem judicial. Professor, e aquela questão que fala assim, sobre a prisão indica a alternativa correta? Em caso de urgência, poderá o encarregado decretar a prisão preventiva e requerer ao juiz no prazo de até 24 horas. Falso! O encarregado, você só pode prender se tiver mandado de prisão preventiva. O que você pode fazer é prender em flagrante. Mas prisão preventiva tem que ter mandado em 2 vias, nós veremos isso daqui a pouco, tá bom? Outra que você tem que guardar também, é possível a prisão preventiva decretada somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade militar? Falso! Não, falso, é possível a decretação da prisão preventiva ou de ofício ou precedido ou mediante requerimento do encarregado do inquérito policial militar, por exemplo, a corregedoria, pode ser, faz um pedido ao juiz para decretar a prisão do marciano. Este é uma prisão preventiva decretada mediante requerimento, mas nada impede do juiz decretar de ofício. E também em qualquer fase, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Na fase do inquérito, seja mediante requerimento ou de ofício, na fase do processo também, tá bom? Requisitos ou pressupostos. Para decretar a prisão preventiva, não é assim, ó, o juiz não foi com a cara deste ele decreta. Daquele não decreta, deste ele decreta. Não. O CPPM, ele elencou os requisitos que autorizam a prisão preventiva sob pena de tornar-se ilegal a prisão. Esses requisitos podem aparecer para você como nome de pressupostos. Quais são eles? Prova do fato delituoso. Primeiro requisito que o CPPM coloca é prova, tá? O primeiro requisito é prova. Prova de quê? Prova do crime. Prova do fato delituoso. Senhores e senhoras, prova é um juízo de certeza. É certo, não há dúvida, conforme aponta a perícia, conforme aponta as testemunhas, que o crime existiu. Podemos até não ter certeza quem foi o autor, mas o crime existiu. Por exemplo, vou te dar, imagina que em um determinado destacamento, tá certo? Um sujeito, um policial ou um integrante do exército amanheça morto, tá? E num dia anterior a essa morte, esse sujeito, essa suposta vítima, entrou em discussão com um outro policial, com outro militar, tá certo? E, num dia para o outro, amanhece morto. Para aí, ó. Ninguém viu quem matou, mas uma coisa é certa, o homicídio ou aquele fato é certo que existiu. Lembrando, senhores, que ele não morreu, ele amanheceu degolado, né? Ou decapitado, a depender da situação. Ora, então não foi de morte natural, tá certo? Alguém matou. E existe uma prova do fato delituoso, tá certo? Agora, quem matou? Não sabemos, mas tudo indica que foi aquele sujeito que ele entrou em discussão no dia anterior. Senhores, então, primeiro requisito é a prova do fato. Agora eu vou te dar um exemplo. Ó. Imagina que um policial
dentro do quartel, né, 2 policiais no quartel, em discussão, um fala para o outro, ó, vou te matar, você vai ver, é questão de tempo, eu vou te matar. 3 dias depois, esse policial ameaçado desaparece. Instaura-se um inquérito policial militar para verificar o desaparecimento. Lembrando que não foi encontrado o corpo e ninguém viu suposto homicídio. Pode o encarregado do IPM pedir a prisão preventiva? Não, porque desaparecimento não significa que o sujeito está morto. Pode ser que o cara ameaçado ficou com medo e foi para uma chácara, foi para uma fazenda, mudou de cidade, ou, sei lá, se ausentou. Ora, não há prova, não há certeza do homicídio, tem uma certeza de uma mera ameaça, mas o IPM foi feito para investigar o homicídio. Então, prova do fato delituoso é um juízo de certeza. O fato existiu. Pode até não saber quem foi. Tudo indica, mas não precisa ter certeza da autoria, não precisa ter certeza de quem praticou, mas o requisito consistente na certeza da existência do crime, na existência do fato, isso tem que ter, ok? É o primeiro requisito. O segundo requisito, ou o segundo pressuposto da prisão preventiva, indícios suficientes de autoria. Opa! No que tange a autoria é, para responder, quem praticou este crime que está provado? Quem praticou o fato delituoso? O fato delituoso é certo, tem prova. Quanto à autoria, nós não temos certeza. Mas tudo indica que quem matou esse cara, que amanheceu morto, degolado no alojamento, foi o soldado Vicente. Porque o soldado Vicente discutiu com ele na noite anterior. E houve aí, inclusive, troca de ameaças. Então é possível que o soldado Vicente tenha realmente praticado o crime. Aquela ameaça, aquela discussão, indica a suficiência dos indícios. Indício não é certeza. Indício são as provas indiretas que levam a determinada conclusão. A ameaça leva a presumir, leva a subentender que o ameaçador concretizou a ameaça. Pode até ser que não tenha sido ele, mas para a prisão preventiva basta. A prisão preventiva, no que tange a autoria, não precisa de prova, basta indício suficiente. Indício é um fato provado que leva a outro. Qual é o fato provado aqui? A ameaça. A ameaça está provada por testemunha. Duas testemunhas viram o Vicente ameaçar o outro soldado. Esta ameaça pode ter sido concretizada e gerou um homicídio. A ameaça é um fato provado que leva a outro fato. Pode até ser que essa presunção no meio do caminho, desfaça, mas para a prisão preventiva basta o indício suficiente de autoria. Sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. Para a prisão preventiva, os pressupostos da prisão preventiva são, letra A, o pressuposto da prisão preventiva são a prova do fato delituoso e de sua autoria. Falso. Está dizendo que é prova do fato e prova da autoria. Não precisa de prova da autoria. Letra B. Prova da autoria e indício suficiente do fato, da prática do fato. Inverteu. Falso. É a prova, é a certeza de que o fato existiu. E tudo indicar que foi determinado pessoa quem praticou. Isso é indício suficiente. Letra C. Prova do fato delituoso ou indício insuficiente de autoria. Falso. Não é ou, é e. Prova do fato delituoso e indício suficiente de autoria. É essa a alternativa que você vai mostrar. Professor, e se não tiver a palavra suficiente, professor? Letra D.
prova do fato delituoso e indício de autoria. O CPPM não fala em indício de autoria, ele fala em indício suficiente de autoria. Professor, mas qual a diferença de indícios de autoria e indícios suficientes de autoria, professor? Muito bem. Senhores, o indício de autoria é uma mera suspeita. Uma suspeita fraca. Indício suficiente de autoria, já está acima da mera suspeita. Abaixo da certeza, né? Abaixo da certeza, mas acima da mera suspeita. Vamos imaginar que sabe aquele que morreu no alojamento? Degolado? Aquele cara tinha um monte de gente que não gostava dele. Tá certo? Porque ele deu calote aí num monte de gente. Até porque ele mexia aí com o negócio aí da Telex Free, vamos imaginar. E ele deu um calote num monte de gente. Pô, professor, já até imagino mais ou menos quem foi. Não, calma. Então deu um calote num monte de gente. Tá certo? De certa forma, todos ficaram felizes com a morte dele. Porque ele tem um monte de, entre aspas, inimigos. Senhores, vamos imaginar que esse sujeito amanheça morto. E no quartel, coincidentemente, nesse dia, porque teve um toque de recolher, vamos imaginar isso aí, ou também uma prontidão, né? Toque de recolher, não. Um chamado para prontidão, aquartelamento, sei lá o que pode ser chamado, em que os militares, sem policiais, sem integrante, foram dormir no quartel nesse dia. Pronto. E esse cara amanheceu, senhores. Vai pedir a prisão preventiva dos 100? Não. Mas desses 100, 50 não gostavam dele porque deu calote em 50. O encarregado começa a investigar todo esse povo, ouvir, chegou à seguinte situação, que dentre esses 50, o soldado Marciano teve uma discussão com ele, com a vítima, uma semana atrás, e falou para a vítima: você toma cuidado, cara. Você toma cuidado porque se você não arrumar, não devolver esse dinheiro para mim, você vai ver o que vai acontecer com você. Escuta só o que eu estou falando. Senhores, dos 49 ali, pode até ter indício de autoria, porque todos os 49, de certa forma, alguém tinha interesse nele. Agora, para eu que fiz ameaça diretamente a ele, para mim vem uma palavra a mais, vai um plus, algo mais, algo que reforça a mera suspeita. Isso é o suficiente. Contra mim vai ter indício, terão indícios suficientes. Contra os 49 só suspeita, só indício. Eu até falo o seguinte, pessoal, que na escala de 0 a 100, aqui é certeza. Aqui não tem prova nenhuma. Inexistência de prova, inexistência de qualquer indício. Aqui no meio, nós temos indício, acima do 0. Aqui acima dele nós temos indício suficiente. E aí, bateu 100% a certeza. Senhores, tem que ter 100% de certeza de que o fato ocorreu. Não precisa de 100% de certeza de quem foi o autor, mas tudo indica que foi ele. Este é o indício suficiente. Senhores e senhoras, 2 requisitos para a prisão preventiva neste momento, então: prova da existência do fato não é indícios suficientes de autoria, tá bom? O artigo 254 do CPPM diz o seguinte: a prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes. Concorrendo tem que ser os 2. Prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria. Onde é que você está vendo o E aqui? Na palavra concorrendo. Concorrendo significa tem que estar os 2 requisitos presentes. Tanto a prova do crime
a prova do fato delituoso e indícios, desde que sejam indícios suficientes de autoria. Agora vamos debater um pouco aqui sobre esse artigo, senhores. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor. Quem que é esse sujeito, professor? Quem é o auditor? Quem é o auditor? Auditor, ele é o juiz militar lá da União. Marinha, Exército, Aeronáutica. Esse juiz auditor é o juiz, é um sujeito que faz concurso para ser juiz militar da União. Não é o oficial da tropa, não é o integrante da força, não. Por exemplo, eu sou bacharel em Direito, eu posso fazer um concurso para ser auditor. Não tem um auditor fiscal aí da Cefaz? Não. Então, na Justiça Militar da União, o juiz togado, aquele que faz concurso para o juiz, ele não é chamado de juiz, ele é chamado de auditor. Ele decreta a prisão do sujeito. Conselho de Justiça, aqui sim, já são os oficiais convocados para figurarem como juiz militar. Eles formam o Conselho de Justiça, seja permanente ou especial. Permanente é para julgar praças, especial para julgar oficial. De ofício significa que nós falamos por conta própria. Auditor pode de ofício, conselho pode de ofício, tá? Ou mediante requerimento do Ministério Público. O Ministério Público provocou, o Ministério Público quer a prisão do militar. Ou representação do encarregado do IPM, tá bom? Em qualquer fase deste significa o quê? Em qualquer fase do IPM ou do processo. Cuidado, pode substituir processo por ação penal, ou da ação penal, ou do processo. Concorrendo significa que tem que ter os dois requisitos. Este mais este. Prova do fato delituoso, indício suficiente de autoria. Presta bem atenção nisso e você não tem possibilidade, não tem perigo de errar a questão quanto aos pressupostos, quanto aos requisitos da prisão preventiva, tá bom? Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário no Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator. Que sujeito é esse, professor? Relator. Senhores, um general, por exemplo, um general, né, de divisão, general de brigada ou general de divisão, que é do Exército, né, ele tem prerrogativa de ser processado no STM, Superior Tribunal Militar. Os senhores sabem que o STM não processa policial militar, STM não processa Corpo de Bombeiro Militar, porque isso fica na Justiça Militar Estadual, que no caso, né, cada estado tem a sua justiça militar estadual. Ou porque criou, como é o caso de Minas Gerais, né? Por exemplo, né? Ou Rio Grande do Sul, né? Ou tem uma vara especializada, cria-se uma vara só para julgar os militares, ou o PM, ou o Corpo de Bombeiro. Muito bem, você é general de brigada, você é um general, né? Está no elevado posto ali do Exército. Você praticou um crime, vai ser processado perante o Superior Tribunal Militar. A sua prisão pode ser decretada por um auditor? Não. A sua prisão pode ser decretada por um Conselho de Justiça? Não. Quem decreta a prisão de quem é processado diretamente no STM é o relator. O relator é um ministro designado para instruir o processo. Ele é o relator. Cabe, então, ao relator decretar a prisão preventiva de quem tem prerrogativa de foro no STM. Tá bom? Hipóteses, motivos da prisão preventiva. Olha só. Nós temos pressupostos, que são aqueles dois requisitos, prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria. Isso basta para prender alguém preventivamente? É como se você colocasse aqui, ó. A prisão preventiva precisa de preencher os seguintes requisitos, que nós chamaremos de pressupostos e hipóteses. Ó, pressupostos e hipóteses.
Para ter a prisão preventiva no CPPM, não bastam os pressupostos. O indivíduo processado ou investigado tem que ser encaixado em uma das hipóteses, também chamado de qual é o motivo. Por exemplo, ó, imagina que eu sou militar, desapareço do quartel e você ficou sabendo que eu estou preso. Depois eu volto para o quartel. Ô Marciano, o que aconteceu com você? Ah, rapaz, fui preso preventivamente. Mas o que aconteceu com você, cara? Qual o motivo da sua prisão? Opa! Sabe o que você está perguntando para mim? Qual a hipótese que autorizou o juiz a te prender? Você nem está perguntando dos pressupostos. Na conversa, às vezes, sem você perceber, mas e aí, cara? Por que os caras te prenderam? Tinha prova ali daquela situação? Tinha prova, sim, tinha uma perícia lá falando isso. Ah, tá. E tinha alguma coisa que ligava você no fato? Você está perguntando, ó, sem você perceber, você está perguntando. Tinha prova do crime? Tinha prova do crime? Você está dizendo, tinha prova do fato delituoso? Sim. E alguma coisa ligava você? Você está dizendo, existia indícios suficientes de autoria? Eu sim, cara. Mas Marciano, o que você fez, cara, para ser preso? Você tá... Qual a hipótese? Qual o motivo? Ah, cara, eu vou dizer para você. Eu caí na besteira de procurar uma testemunha só para conversar com a testemunha, dizendo, ó, eu sei, puxa, lembra, eu tenho 25 anos de serviço, tenho filho para criar. Aliás, meu filho estuda na mesma escola que o seu filho. Quando eu falei que estou na mesma escola que o filho dela, a testemunha entendeu que eu estava ameaçando, que eu ia pegar o filho dela. A testemunha procurou o encarregado do IPM, o encarregado do IPM pediu a minha prisão, dizendo que eu oferecia risco à instrução do inquérito policial militar. Você está dizendo do motivo? É isso que nós estudaremos agora. Os motivos ou as hipóteses, tá bom? Tá? Depois eu volto aqui e completo para você. É só para você diferenciar pressupostos ou requisitos da hipótese da prisão preventiva. Hipótese é o motivo da prisão. Qual é? Primeiro motivo, garantia da ordem pública. Primeiro motivo, primeira hipótese é garantia da ordem pública. O que é isso, pessoal? A garantia da ordem pública, ela surge em várias situações. Quando o militar investigado ou processado possuir conduta voltada para o crime. Como assim, professor? A ficha criminal dele é extensa. Eu, Marciano Xavier, estou respondendo policial militar, estou respondendo, ou eu, Marciano Xavier, corpo de bombeiro, soldado do corpo de bombeiro, eu, Marciano Xavier, soldado da Marinha, Exército Aeronáutico. Você tem que dar aula sempre pensando todas essas forças, porque o CPPM é para todos os militares, né? Muito bem. Eu, integrante, eu, militar, Marciano, estou respondendo um inquérito por corrupção passiva, tá bom? Muito bem. Só que o encarregado verifica que eu já estou respondendo a outros processos, um de concussão, um de tentativa de homicídio dentro do quartel, um por peculato. É como se o CPPM falasse assim, olha só, o Marciano está respondendo por este processo. Ele está num terceiro inquérito, mas já tem dois anteriores. Se deixar solto, presumiu o legislador, ele vai continuar praticando o quarto, o quinto e assim vai. Então vamos prender logo para garantir a ordem pública para que ele não continue a praticar delito. Isto é, nisto consiste esta hipótese denominada garantia da ordem pública, ou seja, quando o sujeito tem a conduta voltada para o crime. Cuidado, senhores, não é só isso. Quando o indivíduo também, tá? A forma como ele praticou o crime demonstra que ele é perigoso, apesar do CPPM falar periculosidade do agente. Então vamos ficar com essa aqui. Quando o sujeito tiver a conduta voltada para o crime. Cuidado, senhores, ó, com aquela prova assim, sobre a prisão preventiva indica a alternativa correta.
Caracteriza-se a hipótese de prisão preventiva a repercussão do crime na imprensa. Negativo. Negativo. Mas, professor, eu vejo isso direto aqui no meu estado. Eu vejo isso direto. Senhores, na prática você vê, na prova, repercussão social, repercussão na imprensa, gravidade abstrata do crime. Não autoriza a prisão preventiva. O que autoriza é a gravidade concreta do crime, mas não a gravidade abstrata do crime. A gravidade abstrata, né? A princípio, todo crime é grave, sobretudo um crime de concussão, de homicídio, de roubo, estupro. Esses crimes, claro que é grave, mas só o fato de ter uma pena alta já autoriza. Ter uma pena prevista alta já autoriza a prisão preventiva? Não. Gravidade concreta significa a forma como o sujeito praticou o crime. O modus operandi, a forma como ele praticou o crime, demonstra que ele, sim, demonstra uma gravidade concreta. Tá certo? Por exemplo, pessoal, uma coisa é eu numa discussão com um colega de trabalho, e aí a discussão vai se acirrando, eu saco a pistola e atiro no cara. Outra coisa é eu começar a premeditar a morte do sujeito, né? Fazer uma emboscada, tá? Usar dinamite para matar o cara. Olha só como é diferente. Naquela discussão, eu também poderia ser morto. Isso não revela uma gravidade concreta. Agora, o sujeito que planejou, usou de veneno, usou de explosivo, aquele caso concreto existe uma gravidade. Isto autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal é outra hipótese da prisão preventiva no CPPM. Tanto a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, também tem no CPP comum. Não estamos estudando o CPP comum, só faz uma referência. Conveniência da instrução criminal, senhores, é um requisito da prisão preventiva que ocorre quando o militar investigado ou processado estiver atrapalhando a colheita de provas. Ele está ameaçando testemunha. Exemplo, está ameaçando testemunha. Está queimando documentos. Ora, eu, Marciano, estou sendo investigado ou processado, estou desconfiado que vai ter uma busca e apreensão na minha casa, eu forjo um incêndio só para queimar os documentos. Entendeu? Na verdade, eu invento o incêndio para queimar as provas. Ou então eu procuro esse testemunho e falo, cuidado que você vai dizer lá na justiça militar ou lá no encarregado, viu? Porque eu sei onde é o seu filho. Você está atrapalhando a instrução criminal. Instrução significa recolher provas. Como é que vai recolher provas? Se o réu está obstruindo, atrapalhando. Então, isto autoriza a prisão preventiva, tá? Periculosidade do agente é outra hipótese da prisão preventiva. Se você já estudou isso aqui lá no 312 do CPP comum, você vai ver que não tem esta hipótese. Periculosidade do agente é uma hipótese que aparece no Código de Processo Penal Militar. Quando que se vai verificar que o agente é perigoso? O cara tem várias condenações, irmão. Aqui não precisa ter várias condenações. Aqui basta estar respondendo a outros inquéritos ou outros processos para dizer que eu ofendo a ordem pública. Se deixar solto, vai continuar praticando o crime. Aqui, na periculosidade do agente, eu tenho várias ações penais com trânsito em julgado. O cara perigoso, você está entendendo? Tá? Neste caso, autoriza a prisão preventiva. Outra hipótese, para assegurar a aplicação da lei penal, hipótese também existente no CPP comum no 312. O que é isso? Esta hipótese ou motivo surge quando o juiz verificar que o sujeito vai fugir para não cumprir a futura pena. Do que adianta transcorrer o IPM, transcorrer o processo,
possibilidade de sentença, se quando chegar na fase da execução, já tem dados apontando que o sujeito, não estará mais no Brasil para cumprir a pena. Então, não vai decretar a prisão preventiva porque ele ofende a ordem pública, ou a instrução criminal, ou porque é perigoso, mas sim porque ele está demonstrando que vai fugir. Dá um exemplo, professor. Vou te dar um exemplo. O juiz militar, ou o juiz auditor, ou o conselho de justiça, sabendo que você, oficial, tem passaporte, ele fala o seguinte: intime-se o réu para apresentar o passaporte no prazo de 24 horas em juízo. Você, coronel, vai apresentar passaporte P nenhuma e não apresenta. Ah, não? Não apresentou porque quer fugir. E se quer fugir, quer obstruir, atrapalhar, frustrar a futura aplicação da lei penal. Toca a prisão preventiva nele, para quando surgir a fase da execução, ele está guardadinho aqui no Brasil para executar a pena. Entendemos, senhores? Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do agente, assegurar a aplicação da lei penal e, por fim, para manutenção da hierarquia e disciplina quando a norma assim exigir. Senhores sabem que a instituição militar ela é regida por 2 pilares, hierarquia e disciplina. Ora, se a conduta praticada pelo sujeito, se ele tem uma conduta voltada a desrespeitar, a violar, a quebrar esses 2 pilares, autoriza a prisão preventiva, tá bom? Professor, mas e aí? Fica em aberto? Fica. Cabe ao juiz verificar se de fato o militar vem ofendendo, se o militar em liberdade está colocando em risco a hierarquia e disciplina. Imagina você, na época de greve, aquele militar que está impulsionando os demais a praticar motim. Está ofendendo a hierarquia e disciplina, tá bom? Veja, voltamos de novo no artigo 255. Agora o artigo 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, está dizendo, além da prova do fato delituoso, além dos indícios suficientes de autoria. É assim que se lê. A prisão preventiva, além do artigo anterior, está dizendo, além da prova do crime e dos indícios suficientes de autoria, deverá fundar-se em um dos seguintes casos, em das hipóteses ou dos motivos. Casos é a mesma coisa que hipótese, é a mesma coisa que motivos que nós acabamos de estudar. Olha aqui, garantia da ordem pública. Professor, por que você explica e lê? Eu explico primeiro para você e aí eu leio os artigos para você fixar bem ainda. Você tem que acertar 100%. Garantia da ordem pública, já expliquei. Conveniência da instrução criminal, já expliquei. Periculosidade do indiciado ou acusado. Por que ele fala indiciado ou acusado, professor? Indiciado na fase do inquérito, acusado na fase do processo. Porque é possível a prisão preventiva tanto no inquérito quanto no processo. Segurança da aplicação da lei penal militar e também por exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. Eu citei um exemplo para você disso aqui, do militar que fica impulsionando ou então dando ideia, convencendo o pessoal a entrar de greve ou fazer motim, tá bom? O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado. Senhores, o que é uma decisão fundamentada? Tem que expor as razões. O que é uma decisão fundamentada? Tem que demonstrar a prova do fato delituoso, a prova do crime, indício suficiente de autoria e apontar a existência de uma das hipóteses. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para garantir a aplicação da lei penal militar, quando o sujeito for perigoso, periculosidade do agente, ou para assegurar a hierarquia ou disciplina. Tem que apontar uma dessas hipóteses. Professor, o senhor disse que tem que
Quanto aos pressupostos, os dois: prova do crime e indício suficiente de autoria. E quanto às hipóteses, professor? Volta aqui. E quanto às hipóteses? Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do indiciado. Tem que estar todos, professores? Não, basta um. Aqui nos pressupostos, que ele fala dos requisitos anterior, os dois. Porque no anterior, olha o que ele fala no anterior, ó. Concorrendo, prova do fato delituoso, indício suficiente de autoria. Os dois. Quando chega na hipótese, não precisa. Olha aqui, ó. Basta um. Ou seja, garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal ou periculosidade do indiciado, investigado ou indiciado ou acusado, ou segurança da aplicação da lei penal militar, quando o sujeito ameaçar que vai fugir do país, ou por exigência da manutenção da hierarquia e disciplina, tá bom? Então, aqui, antes de ir lá no 255 que eu estava, eu falo para você o seguinte, ó. A prisão preventiva tem que preencher os pressupostos e as hipóteses. Tá? Os pressupostos, você já sabe: prova do crime, prova do fato delituoso, mais indício suficientes de autoria. E no que tange às hipóteses, por conveniência, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal militar, porque o sujeito é perigoso, periculosidade do agente, por questão de manter a hierarquia e disciplina, entendeu? Essas são as hipóteses, tá? Hipóteses da prisão preventiva. Não precisa de todos, basta uma. Aqui precisa de todos, aqui basta uma, tá bom? Tá? Muito cuidado com isso, pessoal, tá? Prosseguindo agora, senhores, vamos ali no despacho, que fala que o despacho tem que ser fundamentado, tem que apontar os pressupostos e uma das hipóteses. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em, isso aqui nós já vimos, né? O despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado. Como assim, professor? Você, encarregado do IPM, você, major, encarregado do IPM, pediu a prisão preventiva do Marciano. O juiz deferiu. Ô juiz, por que você está deferindo? Você vai colocar numa linha assim, ó, atendendo a representação do encarregado da IPM, decreta a prisão preventiva do soldado Marciano Xavier. É assim? Não. Você tem que demonstrar por que está decretando, quais os fundamentos, de quais as hipóteses, se estão preenchidos os pressupostos. Não só a que decretar, mas sim também o que indeferir. Denegar significa indeferir. O encarregado pediu, o juiz negou. Negou por quê, juiz? Tá? Também, aí ponto e vírgula. E da mesma forma, o seu pedido ou requisição, que deverá preencher as condições previstas nas letras A e B do artigo 254. Está dizendo o seguinte, senhor: o pedido de prisão também tem que ser fundamentado. Ó. E da mesma forma, o seu pedido ou requisição. Né? Ele quis dizer aqui requerimento do Ministério Público, já que o Ministério Público não faz requisição. Tanto o pedido, quanto a representação da autoridade, quanto o requerimento do Ministério Público, tem que estar fundamentado e apontar a letra A e B do 254. A, prova do fato delituoso, indício suficiente de autoria. Senhores e senhoras, necessidade de fundamentação na decisão que decretar a prisão preventiva. Se não for fundamentada, habeas corpus e o tribunal vai soltar o sujeito, tá? Digo soltar o militar. Desnecessidade da prisão. Desnecessidade da prisão. O juiz deixará
de decretar a prisão preventiva quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe de qualquer modo a ação da justiça. Ou seja, senhores, o juiz, ele pode, está dizendo aqui, o juiz, você não está obrigado a decretar a prisão preventiva, mesmo que o encarregado pedir, mesmo que o Ministério Público pedir. Se você verificar que o sujeito não está atrapalhando a ação da justiça, não está ameaçando testemunha, perita, etc., você pode deixar de decretar a prisão preventiva. É isso. Essa decisão poderá ser revogada a todo tempo, desde que se modifique qualquer das condições previstas neste artigo. O juiz, o encarregado pediu, você não decretou. Qualquer tempo o juiz pode mudar de ideia e decretar, tá bom? É isso. Modificação de condições. Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada, já falamos, a todo tempo, já falamos. Na verdade, eu simplesmente que repetir lá, tá certo? Então é a mesma. Proibição. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições dos artigos 35 e 38, observado e disposto no artigo 40, e dos artigos 39 e 42 do CPPM, Código Penal Militar. Sabe o que é isso aqui, senhores? Está dizendo o seguinte, pessoal, que existe uma proibição para o juiz militar, ou seja, para o auditor, ou para o juiz militar, que seria o juiz de direito, na Justiça Estadual, ou pelo Conselho, ou até mesmo pelo relator no STM. Existe uma proibição. Não pode decretar a prisão preventiva, o CPPM diz, não pode decretar. Não interessa se estiverem preenchidos os pressupostos, não interessa se existir uma da hipótese, não pode decretar a prisão preventiva em nenhum caso. Será decretada quando o sujeito praticar o crime, mediante coação moral irresistível, obediência hierárquica, ou então, quando encontrarem excludente de ilicitude. Ora, imagina o seguinte, senhores, o policial militar que matou o sujeito numa operação porque o cara sacou e apontou a arma para ele. O doido, o maluco do promotor de justiça, que pediu a prisão preventiva. O juiz vai falar assim, ô promotor, você está louco? Você está... Por que você está fazendo isso, promotor? Pedindo a prisão preventiva do policial que matou o cara em serviço. Porque o cara apontou a arma para ele. Ele estava em legítima defesa. Entendeu? Ele ia morrer. Pode sim negar, pode não, deve negar, porque o CPPM fala que em hipótese alguma será decretada a prisão preventiva quando for praticado mediante coação moral irresistível, obediência hierárquica ou excludente de ilicitude, tá bom? Existe essa vedação. Aqui, erro de direito. Quando ocorrer um erro de direito, ou seja, o militar pensava que era lícito aquela conduta, quando ocorrer coação irresistível, obediência hierárquica ou excludente de ilicitude, nesses casos não decreta prisão preventiva. Professor, você está dizendo que o militar não vai responder, ele vai até responder. O que o CPPM está dizendo é que não será preso preventivamente. O inquérito, o processo, ele vai responder, tá? A menos que o Ministério Público requeira o arquivamento do inquérito policial militar. Uma coisa é prisão, outra coisa é responder. Ou seja, ele vai responder em liberdade. Isso. Revogação e nova decretação. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsista, bem como, de novo, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Isso aqui é para você matar uma questão. É o seguinte, já enjoei de ver questão. Senhores, os senhores sabem que eu fui concurseiro. Hoje eu sou advogado, mas eu fui concurseiro, tá certo? Eu fui servidor do Ministério Público Federal, Ministério Público da União, por 7 anos, tá certo? Eu passei em vários concursos públicos, então eu sei como estudar para concurso, tá bom? Eu já fui concurseiro,
Tá? Eu já fui servidor público. Aliás, eu fui 16 anos servidor público entre Ministério Público, Exército, tá? Unemate, universidade. Tá? Então, veja bem, senhores. Olha só que interessante. Já enjoei de ver questão dizendo o seguinte, ó. Uma vez decretada a prisão preventiva, sobre a prisão preventiva indica a alternativa correta. Letra A. Uma vez revogada a prisão preventiva, não poderá o juiz novamente decretá-la. Não poderá o juiz, no mesmo processo, decretar novamente. Pode sim! Pode sim, o CPPM autoriza. Ele está dizendo o seguinte, a prisão preventiva não tem prazo. Primeira coisa, pessoal, prisão preventiva. Professor, qual o prazo da prisão preventiva? Prisão preventiva não tem prazo, irmão. A prisão preventiva, ela dura, ela permanece, ela perdura. O sujeito fica preso enquanto existir o motivo da prisão. Por exemplo, eu fui preso porque eu ameacei uma testemunha. Enquanto não ouvir a testemunha, existe motivo, porque a testemunha pode ficar com medo de depor, estando eu em liberdade. Se a testemunha foi ouvida, acabou o motivo da prisão. A prisão preventiva não tem prazo, ela dura enquanto permanecer o motivo. Está aqui, ó. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo ou do inquérito verificar a falta de motivos. Exauriu significa acabou o motivo, tem que revogar. Aí o juiz revoga. Agora ele vem e diz, bem como de novo decretá-la no mesmo processo, se sobrevierem razões que a justifiquem, se surgir um novo motivo. Esse artigo está dizendo o seguinte, simples, pessoal. Prisão preventiva não tem prazo. Acabou o motivo, o juiz revoga a prisão, não é relaxa a prisão, o juiz revoga a prisão. Se surgir o motivo, ele decreta de novo, e assim por diante. Tá certo? A prorrogação da prisão preventiva dependerá de prévia audiência do Ministério Público. A prorrogação da prisão preventiva dependerá de prévia audiência do Ministério Público. Tá? Senhores, o que ele está dizendo é o seguinte aqui, né? A prisão preventiva, ela não tem prazo. Eu digo o seguinte, a decretação também da prisão preventiva precisa de prévia a manifestação do Ministério Público. Por exemplo, se o delegado pediu a prisão preventiva, delegado aqui, senhores, eu estou chamando de encarregado do IPM, porque no IPM não existe delegado, a gente confunde às vezes, você viu que eu falei delegado, não é delegado. Encarregado do IPM pediu a prisão preventiva, antes do juiz decretar a prisão preventiva, ele vai ouvir o Ministério Público, entendeu? Prosseguindo, senhores, vamos lá? Execução da prisão preventiva. A prisão preventiva executar-se-á por mandado, com os requisitos do artigo 225. Se o indiciado ou acusado já se achar detido, será notificado. Opa, tem um ponto aqui, Marcelo. A prisão preventiva executar-se-á por mandado, com os requisitos do artigo 225. O que significa isso aqui, pessoal? Para executar a prisão, o encarregado ou o comandante, você tem que ter o mandado de prisão em mãos. Ah, mas eu estou com medo do cara fugir. Não pode prender antes do mandado. É isso. Tá? Aí nós vamos ver quais os requisitos quando eu vou citar o artigo 225 para você daqui a pouco. Se o indiciado ou acusado se achar detido, será notificado do despacho que a decretar pelo escrivão do inquérito ou do processo, que o certificará nos autos. O que é isso aqui? Senhores, você está dizendo o seguinte, como é que executa uma prisão preventiva? A prisão em flagrante basta dar a voz. A prisão preventiva, apresentar o mandado de prisão ao sujeito. Mas e se o sujeito já estiver preso? Marciana, como assim se já estiver preso? Imagina que o seguinte, lembra que eu posso ser preso lá na fase do inquérito policial, sem ordem judicial. Estudamos isso no inquérito. Lá na fase, eu posso ser preso por 40 dias, prorrogar. Só posso ser preso por 40, posso ser preso por 20 dias, lembra disso? Ou então 30 mais 20 dias. Lembra da situação? Que aí, no caso, o próprio encarregado de PM me prende. É uma prisão
administrativa. Ora, se eu já estiver preso administrativamente e no final o encarregado pedir a minha prisão, aqui que está dizendo, se o indiciado ou acusado já se achar detido lá no quartel, será notificado do despacho que a decretar pelo escrivão. O escrivão vai mandar a cópia, da decisão para mim que já estou detido lá no quartel. Se eu estiver solto, para prender tem que ter mandado de prisão. A prisão preventiva vai executar-se-á por mandado. Tá? E olha o que diz o artigo 225. O que tem que conter no mandado de prisão preventiva? A autoridade judiciária ou encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em 2 vias o respectivo mandado com os seguintes requisitos. Lembrando o seguinte, prisão preventiva, encarregado não decreta. Encarregado decreta prisão administrativa, lá no inquérito policial. Mas aqui é só para ver os requisitos do mandado de prisão. Será lavrado pelo escrivão do processo ou do inquérito, ou ad hoc, aquele indicado, e assinado pela autoridade que ordenar a expedição. O mandado, o escrivão faz e leva lá para o juiz assinar. Designará a pessoa sujeita à prisão com a respectiva identificação e moradia, se possível. Claro que no mandado tem que constar o nome do sujeito e o local onde vai se encontrar, se possível. Né? Mencionará o motivo da prisão. Está preso por que motivo? Prisão preventiva? E qual o motivo da prisão? Vai estar um resumo ali da decisão. Designará o executor da prisão. Quem vai cumprir essa prisão? Os requisitos do mandado. Passagem à disposição do juiz. 261. Decretada a prisão preventiva, o preso passará à disposição da autoridade judiciária, observada-se o disposto no artigo 237. Lembra disso? Senhores, veja bem. Decretou a prisão, prendeu, quem prendeu vai avisar o juiz. Prendeu o soldado Marciano Xavier, está recolhido lá no batalhão tal. A partir daí, eu estou à disposição do juiz, tá bom? E o artigo 237 diz, porque ele fala, respeitado o 237. E o 237 diz, ninguém será recolhido à prisão sem que ao responsável pela custódia seja entregue cópia do respectivo mandado, assinada pelo executor ou apresentada guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração do dia, hora e lugar da prisão, só salientando que não tem esse acento circunflexo. Eu copiei lá do CPPM, lá ainda aparece com acento, e eu esqueci de tirar aqui, não tem esse acento. Muito bem. Isso aqui está dizendo o seguinte, imagina que você seja o comandante do BOPE, e o Marciano está sendo levado lá para ficar no BOPE. Ô comandante, ninguém será recolhido à prisão sem que o responsável pela custódia, você comandante, seja entregue cópia do respectivo mandado. Vamos chegar lá para o comandante. Cadê o comandante do BOPE? Está aqui, estou entregando aqui o Marciano, que ele está preso preventivamente, e ele vai ficar cumprindo prisão aqui no BOPE, ou o pessoal do Exército, ele vai cumprir aqui no SIGS, ou no batalhão X, Y, Z, tá bom? O recibo será passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Claro, quem está me levando, né, o tenente, o oficial, o sargento que está levando eu lá para o BOPE, vai dizer, comandante, aí só assina aqui que está recebendo o preço. Pronto, tá? Artigo 262. Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar-se-ão por termo as declarações que fizer. Se o comparecimento não se der perante a autoridade judiciária, a esta serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado, para que delibere acerca da prisão preventiva, ou de outra medida que entender cabível. Olha que interessante, senhores. Eu falei para os senhores, lá quando eu falei da prisão preventiva, sobre a apresentação espontânea, não falei? Se eu não falei, eu falo agora. Senhores, sujeito que se apresenta, imagina que o sujeito praticou um crime, não tem perseguição sobre ele, o militar, e ele se apresenta espontaneamente. Se ele se apresentou espontaneamente, ele não vai ser preso em flagrante, meu irmão. Porque ele não foi apresentado
como exige o CPM, ele apresentou-se espontaneamente. Ah, professor, por isso que fala, foge do flagrante e apresenta. Isso. Só que o que o pessoal fala aí fora, diz, fica 24 horas e se apresenta. O CPPM não exige que o sujeito fique 24 horas. Isso, o CPPM fala, se você apresentar espontaneamente, a autoridade militar vai colher o seu depoimento e vai mandar para o juiz, meu irmão. Você não vai ficar preso em flagrante, mas compete ao juiz decidir se vai decretar ou não a preventiva. Olha o que os caras inventaram na prova já. Sobre a prisão provisória, indica a alternativa correta e cobra assim, ó. A apresentação espontânea impede a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Falso! A apresentação espontânea, eu pratiquei um crime militar lá na rua. Eu chego no quartel e falo, oficial de dia, eu estou apresentando espontaneamente aqui porque eu pratiquei um crime militar. Você não pode prender o em flagrante, tá, o oficial de dia? Mas você vai colher minhas declarações, o que eu tenho a dizer, vai mandar para o juiz, e o juiz pode decretar, se ele assim entender, cabível os pressupostos, e uma das hipóteses, decretar a minha preventiva. Então é falso dizer que a apresentação espontânea veda a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Falso. Veda apenas o flagrante, mas não veda a prisão preventiva. Aqui, ó. Comparecendo espontaneamente o indiciado ou o acusado, tomar-se-ão por termo as declarações dele. Se comparecimento não se der perante o juiz, porque eu posso apresentar ao juiz, mas eu apresento ao comandante, ao oficial de dia, se o comparecimento não se der perante a autoridade judiciária, juiz, ou seja, ao juiz, serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado, as minhas declarações, para que o juiz delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida que entender cabível. Aí o juiz vai ver se decreta a prisão preventiva ou não. E aí, senhores, por fim, parágrafo único diz: o termo será assinado por 2 testemunhas presenciais do ocorrido. 2 testemunhas que presenciaram eu apresentando lá no quartel. E se o indiciado ou acusado não souber ou não puder assinar, selo-á por uma pessoa, a seu rogo. Alguém vai assinar por mim, além das testemunhas mencionadas. Eu não sei assinar, não quero assinar, né? Alguém vai assinar por mim e 2 testemunhas também assinarão. 3 então. Uma a meu rogo e 2 que presenciaram isso, tá certo? Senhores e senhoras, terminei aqui então prisão preventiva, tá bom? O que é a prisão preventiva? É aquela decretada na fase do inquérito ou do processo, de ofício, ou seja, por conta própria, ou mediante requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade militar, denominada encarregado do IPM. A prisão preventiva pode ser em qualquer fase. A prisão preventiva tem como pressupostos a prova do fato delituoso, que é a prova do crime, e indícios suficientes de autoria, desde que presente uma das seguintes hipóteses: garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, ou porque o sujeito é perigoso, periculosidade do agente, ou para assegurar o cumprimento da hierarquia ou disciplina, tá bom? A prisão preventiva tem, para ser decretada, ou tem que ser fundamentada, tá certo? Assim também tem que ser fundamentado o pedido. Sujeito que apresenta espontaneamente pode ser preso preventivamente, não pode ser preso em flagrante. Estou à disposição dos senhores para qualquer dúvida em marciano.neves@hotmail.com. Tá bom, pessoal? Forte abraço e bons estudos.